Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta, seja lá qual horário você estiver acompanhando este vídeo. Vamos retomar aqui a história, a viagem pela história da música cristã no Brasil. Hoje vamos falar aí com uma das lendas da nossa história, no sentido daquele que praticamente desenhou, juntamente com outras pessoas, a música black no Brasil, né? E hoje nós estaremos aqui com o pastor Josias Isidoro. Uma dessas famílias que marcam a trajetória da música cristã no Brasil é a família Isidoro também. O homem tá até de gravata, fiquei até constrangido agora, rapaz. Bom dia, pastor, que honra. Bom dia, meu querido. Um prazer falar contigo. Um abraço aí a todos aqueles que estão na sintonia. Que bacana. Tô aqui, ó, muita gente bacana entrando. Tô vendo aqui o pessoal chegando aí, pessoas que gostam, obviamente, da boa música, da música, como a gente chama, black, né? Até ver aqui, lembrando, hoje é aniversário da Jerusa, tem um pessoal mandando um abraço aqui. Família Aliás, que vocês conhecem bem também, né, pastor? Muito. Nós temos, assim, laços estreitos de amizade. A Jerusa, saudoso Gesiel, e a turma toda, Natinha. Essa turma toda aí faz parte da nossa história. Que bacana. Inclusive, hoje, quando eu soltei a propaganda, falando, né, da live com o senhor, um pessoal, hoje eu estou pastoreando na divisa do Maranhão com Piauí, mas eu sou paulistano. E a minha vida inteira eu vivi na Zona Sul. E tem um casal muito querido, que chegou ali no extremo sul do Piauí também, que faz parte de uma família que andou junto com vocês. A Bruna Tristão, ali do conjunto, se eu não me engano, é Hebreus, né, que eles tocavam ali na Zona Sul, e ela muito emocionada de poder ouvir essa live novamente. A família dela inteira aí tá na música, e muita gente me mandando mensagem aí, feliz dessa conversa, né, com o senhor. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui e contar um pouco dessa história que o senhor viveu tão bem, né? Eu só espero que você não me aperte muito com as perguntas, né? Ainda com uma idade meio avançada. Não, mas eu sei que vai ser muito legal. Fica tranquilo. Vamos passear aí pela história, que é a sua história, não tem dificuldade. E eu brinco aqui com o pessoal que só tem uma pergunta que eu repito para todo mundo, que é o ponto de início, que é como a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Olha, é uma história interessante, porque a minha mãe tocava violão, né? E meu pai, na música, coitado, ele até para cantar era desafinado. Mas a minha mãe, ela tinha essa veia já da música, né? Então, através da minha mãe, a gente começou a caminhar dentro da música. Eu, meus irmãos, e eu me lembro que essa influência da música, ela foi tão assim forte nas nossas vidas, porque a gente brincava de culto, né? A minha mãe, quando a gente estava fazendo muita arte, ela falava que era poucos filhos, são 11. Era pouco. Aí ela falava assim, vamos brincar de culto, né? E naquela época, a necessidade muito grande, então a panela acabou vendo bateria, o rodo era baixo, cabo de vassoura era a guitarra, e a gente foi crescendo nesse ambiente, né? E eu glorifico a Deus, eu quero fazer menção à minha saudosa mãe, porque tudo isso teve início através da vida dela. E também quero lembrar de uma pessoa muito importante da nossa vida, que Deus já recolheu, que era a minha tia Lázara, uma das maiores compositoras, compôs muitos hinos bonitos, gravados por diversos cantores que já também não existem mais, e essas duas pessoas tiveram uma influência muito grande, né? Eu me lembro que a minha tia Lázara, a gente saía para cantar nas igrejas, e não é como hoje, né? Nós íamos de ônibus, né? E às vezes terminava o culto e conversa com um, conversa com o outro, e pegava quase o último ônibus, e a gente chegava em casa com uma fome tremenda, e eu nunca me esqueço. Era eu, meu irmão e o Eliseu, né? Pastor Eliseu, pastor Josué, meu irmão, que os dois já dormem no Senhor, que foram os primeiros dos redimidos. Olha aí. E ela chegava, a gente sentava, igual criancinha,
e ela ia para o fogão e fazia um mingau para nós, de maisena, né? Essa era a nossa alimentação. Hoje eu vejo a rapaziada, né, para cantar, exige. Já vi pessoas pedindo até guardanapos branco e água mineral importada. Na nossa época era torneiral e a gente dava glória a Deus por isso. Rapaz, que benção! Olha só aí, já vimos que tem muita coisa bacana. Quero salientar aqui, ó, entrou, tá, passou por aqui, ó, João Alexandre, o Fábio e a Jerusa. Então, a turma que entrou aqui agora para mandar um abraço aqui pro senhor também. E é muito legal ter toda essa turma entrando aqui. E não dá nem para contar quantos Isidoros estão entrando aqui. O que tem de gente com sobrenome Isidoro aqui é sensacional, viu? Eu fico feliz com isso, né? É muito bacana a gente ser lembrado e eu glorifico a Deus pela sua vida, por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho da gente. Ah, é um privilégio. O senhor já então já deixou bem claro que cresceu no ambiente de igreja. É, São Paulo capital, qual que era a região, que igreja que vocês cresceram, como é que era esse cenário na infância? Nós crescemos na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e na região da Zona Sul, né? Mais precisamente no bairro do Guacuri. Quando falar Guacuri, aí muita gente vai lembrar, porque bastante pessoas nos acompanham e temos ainda diversos amigos. Então, eu quero mandar um abraço para todo esse pessoal dessa região e a todos aqueles que nos dão a honra de estar nos assistindo. Ok, região de Guacuri. Eu cresci na região do Grajaú. Depois eu fui para Santo Amaro, ali no centro, né? Então é uma região ali que eu conheço um pouco. E vocês já tinham muito essa questão da musicalidade. Qual que era o cenário? O que vocês escutavam de música? Qual que era o panorama naquela época que começa a trazer influência para vocês? Que cantores, ou discos, ou canções o senhor lembra que foram fazendo parte ali da sua tradição musical, que foi moldando o perfil de vocês? Na verdade, como eu disse na introdução, nós crescemos na Assembleia de Deus, aí iniciamos a nossa história da música na Assembleia de Deus, e naquela época, era uma época bem restrita a instrumentos. O instrumento mais sofisticado que tinha era violão, cavaquinho, né? Esses eram os instrumentos, sanfona. E o meu irmão, o pastor Josué, que Deus a recolheu, ele um dia, a gente tocando, batendo papo, então falou, vamos montar um conjunto, né? E aí veio as influências, vamos montar um conjunto? Vamos. E foi engraçado, porque a pretensão era simplesmente substituir o cavaquinho, violão por guitarra, porque naquela época Olha, não tinha nas igrejas, não tinha. E até quero mandar um abraço aqui para o pessoal dos Hebreus, pessoal do Nova Luz, eu não posso deixar de mencionar esse pessoal aí, que foram também precursores, né, dessa musicalidade, desse início de música. E nós, então, através do meu irmão, ele falou, vamos montar um conjunto. E a ideia dele foi uma coisa de vamos simplesmente substituir, mas ele não esperava o que ia acontecer, o boom que ia acontecer aquilo. Aí, nunca me esqueço disso. Compramos 2 guitarras Snake acústica, nunca me esqueço, uma era a Lilás, do meu irmão solista, e naquela época tinha a tal da base, né? Tinha um cara que fazia solo e outro que fazia a base. E compramos um baixo Gemini para mim, grandão, e aí a gente começou a ensaiar, vamos escolher o nome. Como na época tinha Os Incríveis, Os Beatles, os Rolling Stones, tinha nós somos crentes, eu vou ter que pôr os. E aí nós tivemos a ideia de colocar Os Redimidos, né? E fomos, nunca me esqueço de uma loja que chamava Pirani, tinha ali no Brás. E fomos lá, compramos 2 mudas de terno. Um terno verde, um terno azul, camisa igual, gravata igual, sapato igual. E todos felizes, fomos para a igreja. Chegamos na igreja, o pessoal já assustou, Assembleia de Deus, né? 3 negrão vestidos igual, com aquele instrumento barulhento, né? E aí começou a nossa história na música.
né? Meu pai, por diversas vezes, ele foi cumprimentado, né? Foi saudado. De vez em quando levavam ele lá na central. Né? E nós aí, então, começamos a receber os nomes, os elogios, né? Os elogios eram esses: filho das trevas, filho de Belial, É mesmo. mundo para dentro da igreja. Chegou um momento que o meu pai falou: Assembleia de Deus para vocês tá complicado, Não vai dar. tá estragando o meu ministério. E na época, lá no Guacuri, tinha uma igreja por nome Igreja da Fé. O pastor Edivaldo, quem está me assistindo vai lembrar desse pastor, desse grande homem de Deus, que era uma pessoa que também estava à frente da visão contemporânea, ou seja, ele estava já preparado para receber algo novo, né? E aí nós fomos para a igreja deles. E aí chegou lá, juntou a fome com a vontade de comer. E nós começamos. Meu irmão tocava guitarra e tocava trompete, né? E aí, nessa revolução da música, nós não esperávamos. O pessoal, os jovens das igrejas, que tocava violão, tocava cavaquinho, tocava banjo nas igrejas, através da nossa iniciativa, todo mundo começou a aposentar violão, cavaquinho e começaram a comprar guitarra. Então, foi assim, uma revolução enorme. Isso aí nos meados dos anos 60, já se aproximando dos anos 70. E foi uma coisa Nossa, muito legal. nessa época você tinha o quê? O que vocês escutavam? O que tinha de referência musical? De onde vocês tiravam? Na música cristã já tinha? Era muito fora? Porque, ó, Vencedores começa, acho que em 65, se eu não estou enganado. Isso. E Vencedores, até entrar nessa questão de guitarra e tal, Vencedores demora um pouquinho, porque ele vem de uma missão americana. Os cantores, Edgar Martins, Luiz de Carvalho, essa turma era do violão. Era uma questão mais vocal. Qual que era a referência de vocês para entrar nesse mundo da guitarra, assim? Nós, como começamos pela história do Os, né? Os Incríveis, então o que a gente fazia? Foi a grande revolução também da Jovem Guarda, né? Ah, ok. A Jovem Guarda teve uma influência no nosso estilo musical. E a gente começou a compor naquele estilo, né? Então a gente começou a compor assim, né? E isso aliou já, né, o desejo da juventude evangélica, que, é claro, curtia a Jovem Guarda. E aí a gente começou a compor uma série de composições nessa levada, e isso pegou de uma maneira muito grande, né? Tanto é que até hoje, nas nossas brincadeiras, né, musical, a gente ainda leva alguma coisinha desse tempo. Vocês começaram logo com composições próprias ou vocês pegavam hinos da época e mudavam a roupagem? O repertório de vocês foi formando como? O nosso repertório é composições nossas mesmo, porque a gente tinha que tocar algo que nos identificasse, né? Depois nós fomos pegando hino da harpa, né? Até hoje a gente canta hino da harpa, mas a gente com a roupagem nova. Por exemplo, 36 da harpa, né? Da linda pátria, é reggae. Ah, linda pátria, estou bem longe, cansado estou, né? No reggae. Então, isso também foi uma novidade, né? Porque os irmãos estavam acostumados a ouvir naquele estilo, né? E de mais lento, sem esses arranjos. Então, também começou essa influência da gente mudar os estilos. Mas a nossa influência mesmo foi na Jovem Guarda. Ah, então era uma questão. Então era muito da questão nacional. Sim. Não era nem tanto a que vinha de fora. Isso aí foi mais para frente, né? Aí já estamos numa época mais evoluída, onde nós já tivemos acesso às músicas de fora, né? A gente curtiu, aí começamos a curtir muito os corais, né? James Moore, Victor Johnson, essa galera aí, Osana Music, né? Porque a gente até falava que o Osana Music, cá entre nós, desculpe, mas era som para grupo.
O Ronquenoli tinha umas pegadas, tinha umas quebradas ali, eles vão fazer também. A gente já olhava assim, né, de uma maneira. É claro, nós curtíamos muito a música deles, mas a gente já gostava mais dessa quebradeira mesmo. Né? Então, a gente foi aos poucos introduzir, porque também tinha uma adaptação, né? Você sai do violão, Claro. um cavaquinho, para guitarra, então também tinha esse período de adaptação. Entendi. E quando vocês, os Redimidos, chegaram a gravar, eles gravaram um disco. É impressionante as coisas, sabe? Hoje, é legal esse bate-papo, porque muitas pessoas não sabem, né? É, é impressionante a dificuldade que se tinha naquela época. Uhum. Eu costumo dizer que a nossa história foi uma história até de superação na música, porque nós fomos os percussores, eu não tenho nenhuma dúvida de falar isso, que nós tivemos muitas restrições. E por conta disso, o meu irmão parou, porque tinha duas situações. A primeira era a dificuldade, e a segunda era a juventude. Né? Nós íamos tocar nas igrejas, era aquele auê tremendo, a gente não estava acostumado com aquilo. O pessoal tudo em cima, e, sabe? E o meu irmão, o pastor Josué, que era o mais velho do grupo, né? Ele tinha mesmo a santidade no nome, né? Aquela coisa de, né? Servir a Deus direitinho. E o Eliseu, me perdoem os filhos deles, né? Mas a gente tocava os louvores, mas olhando para as menininhas. E aí terminava os cultos, né? A gente já ia bater um papo com as irmãzinhas, aquelas coisas todas. E o meu irmão começou a se incomodar com isso também. Porque ele falou assim, mas não é isso que eu queria. Não foi para isso que eu montei o grupo. E ele acabou até encerrando as atividades dele precocemente. Mas a semente da música, né? A veia musical que Deus concedeu a ele, trouxe aquilo que nós temos hoje de musicalidade na família. Ah, então os Redimidos não chegou a gravar disco? Ah, sim. Respondendo a sua pergunta. Nós gravamos 2 discos com os Redimidos. Eu vou contar a história e você vai rir. A Manda, primeira, manda. a primeira que nós fomos no estúdio, naquela época, os músicos que estão me assistindo, nos ouvindo, vai dar risada. Por quê? Você ia para o estúdio, não é igual hoje, que você faz o playback, né? Aí o cantor, quem vai cantar, pega o playback, leva para casa, escuta e tal. Naquela época, era o seguinte, entrava todo mundo no estúdio. Baixo, bateria, teclado, todo mundo, guitarra, né? Todo mundo. E era aqueles gravadores de rolo, e não podia errar. Você entendeu? Então, além de você ter aquela preocupação de cantar, fazer as coisas direitinho, ainda tinha a preocupação de não errar, porque se errasse, tinha que voltar e fazer tudo, né? E nós, primeira vez que nós recebemos o convite, uma empresária nos viu tocando e ela se interessou e falou: eu vou gravar vocês. E marcou, fomos para o estúdio, aquela Que alegria. época é isso? Que ano, mais ou menos? Isso início dos anos 70. Certo. E aí fomos para o estúdio, aquela alegria, puxa, o nosso sonho vai se realizar, porque nós íamos tocar nas igrejas e quando terminava os cultos, o pessoal chegava e falava: vocês têm disco? E a gente, nós não temos. Aí, mas você tem umas músicas tão bonitas, você não tem disco? E essa empresária, ela se interessou. E, e nós fomos para o estúdio. Até na época, uma notícia que poucas pessoas sabiam e vão saber agora, o pastor Silas, hoje, líder do Kadosh, ele não era guitarrista, ele não tocava guitarra. Quem tocava guitarra era o Eliseu, o pai da Jamile, né? Que era um dos percussores do Redimido. O pastor Silas, nesse primeiro disco... A Jamile não é a Jamile que estourou nos anos 90, não. É outra Não, é a Jamile. Jamile Silva. Tá, tá. E aí ele tocava bateria. Nesse disco, ele estava tocando bateria. E nós fomos para lá, e aquela alegria, gravamos, né? Tinha umas composições minhas, meio já para frente da época. E o disco ficou pronto. Quando nós fomos para
pegar o disco, o empresário, o produtor sumiu com o disco. E sabe, aí veio aquela decepção, né? E a gente já tinha falado para tantas pessoas e a gente ia gravar, então todo mundo, e o disco, e o disco. Realmente foi um abatimento, né? Mas a gente Não foi lançado? não foi lançado, não foi lançado. E tinha umas músicas bonitas minha, tinha uma que falava de oração, né? Oreis por mim, irmão, né? O tinha que ter, né? Claro. Oreis por mim. Uma música que na época a gente cantava muito, o pessoal gostava. Também não saiu. Tinha uma outra também, fica um pouquinho, que eu não sei, porque até hoje eu não gravei essa música, que eu gosto muito. E o sujeito sumiu. Sumiu, aí ficamos naquela frustração. Passou mais um tempo, aí veio a oportunidade para mim gravar. Quem estava produzindo era o pessoal da Louvores do Coração, a minha menção honrosa, a minha menção ao saudoso pastor Jonatas de Freitas. Muitos músicos que estão me ouvindo vão lembrar dele. Também foi um homem que proporcionou uma revolução enorme na música. Ele gravou muita gente e ele nos viu cantando e fomos gravar. Gravei e me lembro que nesse dia, isso aí são para os mais antigos, vão lembrar, foram me acompanhar na gravação. Aquilo para mim foi uma honra. O Washington Alves, da época, né? As pessoas da época vão lembrar dele. E o Antônio Bicudo. São dois cantores que também... O Antônio Bicudo já gravava há um bom tempo também, inclusive. Já tinha um nome. Então, esses caras foram lá me prestigiar. Eu levei um susto quando eu cheguei lá para gravar. Falei, esses caras aqui, né? E me incentivando. Gravamos também algumas composições. Nessa tinha a música da minha tia Lázara. E aí pergunta para mim, cadê o disco? Cadê o disco? Não saiu. Não é possível. Não saiu, era uma prova. Foi uma prova. E aí, para quem é fraco, desiste. Mas nós acreditamos. Acreditamos. Falei, o nosso dia vai chegar. Inclusive, um conselho para você que está iniciando, para você que canta, para você que toca. Não desista. Persista. Porque o chamado de Deus para essas pessoas são especiais. A hora vai chegar. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. E eu tenho certeza que esses discos não saíram porque não era o tempo, não era o momento. E quando chegou o momento, a hora certa, chegou a alegria. A mesma coisa de uma gestação. Aí nasceu a criança. Aí nasceu um filho e aí começou a nascer filho um atrás do outro. Então, o primeiro disco que... Porque vocês gravavam de forma independente, não existiam tantas gravadoras, mas já existiam, né? Era independente? Que estúdio que vocês utilizavam? Qual que era esse cenário aí de gravação nessa época? Olha, teve um disco, porque como faz algum tempo eu não vou lembrar de todas as coisas, mas tem um disco também que não saiu. Parece que nós temos uma história, né? Já esse disco, dos estúdios que você perguntou, eu não me lembro, faz muitos anos. A gente tinha um relacionamento com o Tony Silva, essa turma da Conde de Sarjetas, uma galera legal, entendeu? Mas nós gravamos um disco também que não saiu, e é um disco histórico, muito bonito. Tinha umas canções, umas composições nossas. Esse disco, quando houve a separação do Atos 2, do Praxedes, com os outros componentes, nós fomos para o estúdio e gravamos esse disco. E já gravamos também como Atos 2. E tinha umas músicas lindas, bonitas. Aí já estava Ted, Bal, Pastor Silas, Samuca, já tinha uma galera mais atual. E nós gravamos esse disco e tem uma música que tinha um refrão, que o refrão era assim: amigo, pare um pouco e olha ao teu redor, tudo está se cumprindo, é o final. Jesus está voltando
para o céu quer te levar. Abre o teu coração, ele quer te salvar. E uma das canções, tinha uma música do Pastor Silas, também muito bonita, desde criança, se eu sigo teus caminhos. E a gente estava apostando muito nesse disco. E, por incrível que pareça, Não saiu. não saiu. Mas vamos lá, você citou aí, por exemplo, vamos tentar entender a questão aí dos laços das famílias. Você já citou o Silas. Como é que é qual que é a relação familiar de vocês, da sua família, com a família do Silas? Como é que isso se enquadra na história? Então, aí é uma sequência dos Redimidos. Eu vou dar a sequência agora. Quando o meu irmão saiu dos Redimidos, aquela veia musical, aquela semente da música já estava infiltrada na família, estava incutida na família. Porque eu lembro que os pequenininhos... Eu tenho uma foto do Ted, o meu irmão tocando, e o Ted pequenininho assim, ó, olhando, bem pequenininho. Eu guardo muito essa foto, porque já tentaram pegar ela. Então, quando saiu e o Redimido deu uma parada, já tinha essa veia. E aí eu quero fazer menção aqui uma pessoa também que teve uma importância muito grande, significativa, nos Redimidos, que é o pastor Sérgio Furtado. O pastor Sérgio Furtado é o irmão mais velho do pastor Silas. Ah, o pastor Sérgio, ele chegou para mim e falou assim: ô primo, já você falou do laço de família, deixa eu só abrir um adendo aqui. O pai do Silas é irmão do meu pai, a mãe do Silas, irmã da minha mãe. Então nós somos primos e irmãos. Rapaz! Aí entra o Gerson Isidoro, que é meu irmão, carnal. E as 3 mulheres são irmãs. A minha esposa, a esposa do Silas e a esposa do Gerson. Então, a família está bem... Entendi. Tá aí, é uma grande família. A gente pode usar o termo aí que, de fato, e que junção, hein? Que coisa incrível. E na música, né? Porque todo mundo é incrível. Esse dia eu estava vendo um menino tocar guitarra, e aí, sobrinho meu, eu falei, mas peraí, é ele, é o moleque detonando. Então, é uma coisa de família, né? Para nós já não é nem novidade mais. Ou toca ou canta, né? E aí o Sérgio, o pastor Sérgio, irmão do pastor Sérgio, falou assim: ô primo, eu posso dar sequência nos Redimidos? Nessa altura, o pastor Gerson Isidoro, que é meu irmão, já estava nos Redimidos, na primeira formação, né? Então já tinha o pastor Gerson. E aí, como não tinha mais ninguém na direção, o pastor Sérgio assumiu a direção dos Redimidos. E nesse interim, ele já estava treinando Ted, Bal e Silas. Eram os irmãos dele. Na verdade, eu quero fazer menção aqui. Quem foi o precursor na família do pastor Silas, Ted, Bal, foi o pastor Sérgio. Então eles fizeram, o Silas, o Ted e o Bal, eles fizeram parte dos Redimidos. Não chegou a fazer. Por quê? Quando o Sérgio assumiu, eles tocaram algumas vezes como Redimido. Mas nesse interim, a minha tia, que morava na Zona Sul, mudou para a Zona Norte, a Zona Leste. E aí se desfez, né? Questão de mudança. E é uma história até legal, porque pouca gente sabe. O Silas, o Ted e o Bal foram morar na Zona Leste, e eles passavam na favelinha ali, onde estava a igreja do Praxedes. Isso, é Vila Prudente? Era Vila Prudente ou não? Vila Prudente. Eu fiz live com o Silas e eu fiz live com o Praxedes também. E eles contando, assim, como eles se conhecem, é um negócio... A gente pode usar a expressão, é muito de Deus, né? Porque é uma coisa assim, passando... Vocês não conheciam, o senhor não conhecia o pastor Praxedes antes da turma, conheceu com eles? Conheci com eles, porque nessas alturas eu já tinha voltado a minha fase inicial, que era cantar no coral da igreja, da Assembleia de Deus. Eu já tinha parado com esse negócio de conjunto, essas coisas. Já tava todo mundo acomodado. O Eliseu também estava numa igreja. Então, mas o legal de tudo isso, que o legado continuou através da vida do pastor Sérgio.
e já numa situação já mais confortável, né? As igrejas já aderindo ao estilo de música. E eu glorifico a Deus porque nós somos assim precursores, né? O primeiro festival gospel, é engraçado. O primeiro festival gospel foi eu e o pastor Sérgio que fizemos. Primeiro, né? Aonde? Fizemos em Diadema. É. E é umas coisas de doido. Né? Manda, pode falar. Gente normal não faria isso. A gente estava sentado um dia, né? Eu chamo de Sérgio, tava batendo. E depois tem uma história aí também de surgir uma banda, Projeto Cristo, com o Sérgio líder, que é o qual eu fiz parte. E se a gente for conversar aqui, nós vamos. Vai contando, vamos ouvindo, tá ótimo. Você me corrige na hora que chegar o horário. Tá bom, tranquilo. É legal poder compartilhar com essa geração nova. Tem muita gente que tomou um não, né? Levou um não, e já quer desistir, já fica chateado, né? Vai para uma igreja, chega lá, não tem oportunidade, e já fica chateado. A história não é bem assim. Tudo tem um começo. Né? Às vezes as pessoas pensam, os caras. E o que me entristece hoje também, um pouco, é essa situação de exposição musical. Né? É a exaltação à pessoa. Entendi. Eu vejo hoje algumas pessoas no meio musical chamado gospel, né? É a exaltação a si próprio, né? Louvado seja eu, bendito seja meu nome. E Deus, né, o Criador de todos, vai ficando de lado. O louvor, né, a adoração é para Ele. Ele que tem que ser adorado, Ele que tem que ser exaltado, inserido Senhor. No texto, né, da adoração. Às vezes eu vejo aí pessoas. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Kirk. As 2 vezes que ele veio no Brasil, a última vez quem assinou para ele entrar no Brasil, toda a comitiva dele foi eu. Né? E eu fiquei analisando, né, eu tive a oportunidade de viajar, ficamos no hotel junto, a simplicidade do sujeito. O cara que tem o nome que tem, a humildade, sabe? No avião, as pessoazinhas, pedir autógrafo, tirar foto, e ele solícito. Às vezes eu vejo aí o sujeito gravou um disquinho, me perdoe, na minha sinceridade, gravou um disquinho. É verdade. Afinado pelo Pro Tools, que nem cantar direito, e já quer sentar na janela, né? Então, é complicada essa situação. E o Sérgio, então, ele deu sequência nos Redimidos. E também não ficou muito tempo, porque o crescimento, já com o pastor Silas, o Ted e o Bal, ele se afastou, porque a musicalidade também já era outra. Igual eu. Eu arranho o violão. Eu não gosto nem de tocar violão perto desses caras aí, porque eu ainda faço aquela posição antiga, né? E eles não dão risada e não falam nada porque me respeitam. O estilo muda um pouco. Vocês têm... o senhor comentou que a influência de vocês ela é mais ligada ao som que a Jovem Guarda fazia, né? Que era aquilo que tinha. Quando você pega essa geração já do Silas, eles já carregam uma musicalidade, inclusive da turma norte-americana, né? Sim. Do Commodore, do Earth and the Fire. Eles já têm uma outra pegada musical, né? Eles já vieram nessa praia. E, inclusive, nós também, eu mesmo escrevi algumas músicas, eu tenho dois discos gravados, e nesses discos, já a levada já é mais aquele funkão mesmo, pesadão. Eu tenho uma música, um funk que eu compus, e ela é mais ou menos assim, ó. Esse mundo vai mal, esse mundo vai mal, mas esse mundo vai mal, mal, mas esse mundo vai mal. Já aquela levada mais valorizada. Que se eu fosse cantar isso aí na igreja na época, né, com certeza alguém ia querer pôr a mão na minha cabeça e dizer que eu estava com o capiroto. Eu escutei algumas coisas que eu consegui só pelo YouTube, né?
Sim. E algumas músicas teve sonoridade, me lembrou muito um pouco do que o Tim Maia vai fazer lá dos anos 80 para os anos 90, né? A pegada ali, aquela coisa funkeada, né? Eu me lembrei bastante, falei, olha aqui, rapaz, esse estilo. E quando você fala da questão, por exemplo, dos Incríveis, da turma da Jovem Guarda, na música secular acontece uma coisa interessante, porque essa turma da Jovem Guarda, principalmente esses mais ligados à questão do rock, era um rock diferenciado, né? Era um rock diferente do que acontece nos anos 80, mas quem vai produzir as bandas de rock dos anos 80 são os músicos que vêm da Jovem Guarda, né? Eles é que produzem todo esse cenário do rock brazuca ali nos anos 80. E na música cristã, assim, vocês abrem as portas para a nova geração que também vai estourar ali essas junções dos anos 80 para os anos 90. Então tem ali uma similaridade. Sim. E o que é legal, que a gente vê que a igreja, né? A igreja, ela assimilou isso. Porque nós perdemos alguns jovens por conta disso na época. Porque tinha uma musicalidade muito alta, mas não tinha oportunidade. Era cessado o seu a condição de poder exercer na sua igreja a musicalidade que tinha. E por isso nós tivemos também, nessa época, muitos jovens indo tocar no mundão, que a gente fala de na noite. Aliás, a maioria dos grandes músicos que tocam na noite são cristãos, são evangélicos. Sim. E ficam. Com certeza tem muito músico aqui acompanhando essa live, seja ao vivo, seja depois, mas esse é um assunto que é mal resolvido até hoje, né? Porque a grande realidade é que a maioria absoluta das igrejas não consegue custear um músico, né? Não consegue contratar um músico para estar ali tocando. E ao mesmo tempo, quando um músico vai tocar secularmente, as igrejas colocam o músico de canto, assim, ele fica sendo meio perseguido. Então, até hoje, estamos falando de 2022, até hoje, isso ainda é um assunto mal resolvido dentro das igrejas, né? Melhorou, claro que melhorou, falando dos anos 70, 80, mas ainda é um assunto muito complicado. É porque, primeiro, a maioria das igrejas ela não tem condição de pagar um músico, porque você só pode exigir a partir do momento que você tem condições de bancar. Eu mesmo, se você pesquisar, você vai ver a NT Price, que é da minha igreja, da qual sou pastor. E eu tinha músico lá que tocava também na noite. Inclusive, meu filho, um bom tempo, tocou. E eu entendia e entendo o seguinte, que o dom, o talento, ele não se mistura com religião. Você precisa sobreviver. Eu entendo assim. Eu não tenho condições de te pagar, Deus te deu um talento. É óbvio que você não vai participar das coisas mundanas. Mas enquanto você está ali, você está exercendo o teu dom, o teu talento que Deus te deu também para você conseguir se sustentar. Porque se a igreja tivesse condição de bancar... Eu me lembro que do qual eu admiro muito e quero fazer menção aqui do nome do Esteve Hernandes. Né? Ele teve uma colaboração enorme também para a projeção da música. Ele também levou muita paulada pelo posicionamento, pela abertura que ele deu. Né? Então, muitos músicos bons migraram nessa época para o Renascer. Verdade. O próprio Atos. Né? Eu me lembro que uma história foi legal, porque eu tinha parado de cantar assim, em banda, essas coisas, e o Silas um dia me chamou e falou: vamos cantar vamos cantar com nós já, Atos 2, lá no Renascer. E eu, Assembleia não, já tinha voltado às minhas origens, cantando no coral. Aí eu fui, nem saiu. Essa música, Esse Mundo Vai Mal, a gente tocava. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi aquela multidão de jovens. Meu Deus. Tá certo que a gente era meio doido, mas que tem gente mais doida do que nós. Né? Eu lá tal. E aquela galera pulando, cantando. E aí, na hora que eu fui cantar, começamos a cantar, aí eu vi nego fazendo aviãozinho,
sabe? Vamos jogando um para cima do outro e tal. E eu cantando, e aquela alegria. Eu falava, será que Deus está nesse negócio? Eu acho que. Até o senhor ficou chocado. Aí eu voltei nos anos que nós começamos, eu falei, não, tem jeito mais doido. Tem jeito mais doido. Inclusive, aproveitar aqui, ó, que o tio Salomão, o primeiro baixista do Cats Barnett, tocou muito lá, tá aqui também mandando um abraço. O Rodolfo do Palavra Encanto tá entrando aqui, muita gente bacana. A Jerusa já entrou aqui, já participou algumas vezes. Parabéns, viu, Jerusa? Teu aniversário hoje. Deus te abençoe. O Fábio, marido da Jerusa, também tá mandando um abração aqui. Muita gente bacana participando dessa conversa, viu, pastor? O meu abraço para Jerusa, pastor Fábio, pastora Jerusa, eles congregam comigo, né? Entre aspas, porque eu preciso puxar a orelha deles, que eles têm agenda bem concorrida, mas congregam com a gente. O meu abraço a esse pessoal todo que está nos assistindo. Que bacana. O senhor comentou sobre esse impacto ali, isso aí já é virada dos anos 80 para os anos 90, né? Quando Isso. o Atos 2, depois o Kadosh, eles estão tocando a Renascer. Mas o senhor, como precursor e acompanhando essa jornada desde os anos 60, quando é que o senhor começa a perceber que as coisas estão mudando musicalmente? O cenário musical, que bandas que começam... Porque vocês têm uma história de gravação que não sai, né? Vocês gravavam e não conseguiam lançar. Mas no cenário musical, ele vai mudando rapidamente ali, do meio dos anos 70 em diante, a coisa vai ganhando forma. O que o senhor lembra assim, de perceber, de se surpreender, falar assim, a coisa está mudando, o que chamava a atenção ali de outros grupos? Olha, eu me lembro também, não foi só grupos. Apareceu na época um cantor pelo nome de Jorge Araújo, que até é uma sugestão, se você quiser entrevistar, ele tem muita coisa boa. Um cantor que influenciou muito a juventude. Jorge Araújo, casado com a Iola Paula? Isso. Da dupla. Eles são pais da Daniela Araújo, né? Isso. Eu já tentei. Tem um povo que é difícil para aceitar, mas eu espero conseguir, né? Então, uma hora eu chego neles. Então, e o Jorge também, ele teve uma influência muito grande, né? Nessa mudança, nessa nova situação musical. E eu, concluindo lá do Renascer, eu não concluí. E aí, quando eu vi, né, aquele povo fazendo trem-fio dentro da igreja, né, aquela doideira, e eu cantando, né, no ritmo e tal. E aí eu falei, será que Deus está nesse negócio? Não é possível. Aí terminou tudo, e o Esteve Hernandes, então, ministrou a palavra. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito, porque quando ele fez o apelo, eu vi muitos jovens, mas muitos jovens mesmo, indo para frente chorando. E o palco ficou lotado de pinos de cocaína, preservativo. Uau. E aí eu saí dali com a convicção plena, Deus está nesse lugar. E aí, já também com a convicção, existem pessoas mais loucas do que a gente. O Esteve Hernandes mesmo foi um, que eu acredito que ele levou muita pancada, mas a gente vê hoje também o resultado, né, da perseverança dele na música. Então, o senhor chegou, por exemplo, falamos aí do Estevão, mas o senhor chegou a conhecer lá, andar no Tio Cássio, na Cristo Salvo, por exemplo? Da onde saiu o Oficina, né? Oficina saiu de lá. E a gente também não pode esquecer do Pedrinha. Porque Sim, Pedro. O Pedrinha e o Tio Cássio, eram dois, né? O pastor Pedro Liache, eram dois, né? Malucões para a época, né? Porque primeira vez que eu vi um cara pregar sentado no chão, com a juventude, aquilo era uma novidade, e precisou daquilo, precisava, porque os jovens estavam habituados a chegar na igreja e ficar ali com o seu violãozinho, entendeu? E de repente vem alguém com uma visão diferenciada, e a juventude precisava disso. Quantos jovens, quantas pessoas que a gente viu aí surgir, quantos talentos, né? Vamos falar um pouquinho do Renascer, como
o Brother, o Manga, já no início, FO, uma banda. FO também fiz live com eles. FO era fantástico. Então, essa galera toda, Oficina G3, o próprio Resgate, né? Foi uma época que quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vai viver. Inclusive, a gente abriu na conversa bacana, porque a gente começa a falar, mas o senhor não concluiu. Eu quero saber como é que foi o primeiro festival que vocês fizeram em Diadema. Ah, sim. A gente estava sentado, conversando, né? E nós sempre tivemos ideias de doido, né? Maluco. E Deus, é impressionante, Deus não usa pessoas normais. Deus não só usa... Essa é bom, hein? Deus não usa. Pessoas normais não pode. Porque começa a achar isso não vai dar certo. Isso não vai... Então Deus usa gente doida. Maluco. Boa. Para falar, eu vou fazer, e no final todo mundo falando, e não é que deu certo, mas no começo, né? Pancada, verdade. Nós vamos fazer um festival. Sem dinheiro. Eu me lembro que nós conseguimos vender a ideia para um tio da minha esposa, que tinha uma grana. Ele emprestou dinheiro para nós, e cobrando ingresso e tudo, hein? E nós fizemos então, esse primeiro festival da música sacra. Eu não tenho assim mais os cartazes, mas foi engraçado, porque a gente se lançou meio que no escuro, e não é que a coisa deu certo. Nós colocamos 3 prêmios, primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu quero fazer menção aqui de algumas bandas que em São Bernardo tinha uma banda que chamava Apolo Celeste, né? Já também na época já de uma levada bem para frente. Quem mais? Apolo Celeste. Que época é isso? Que ano, mais ou menos? Isso foi nos anos de 78 para 79. Certo, uau. E aí, nós fizemos esse festival, mas, sabe, não acreditando muito, porque era uma coisa nova para a época, festival gospel, né? Vocês usaram esse termo já em 79 ou não? Em 79. Vocês usaram mas vocês usaram o termo gospel? Já começamos. Nós sempre fomos meio precursores, né? Nós sempre fomos. Rapaz, porque em 79 realmente o nome gospel E isso é novidade. Isso chamou a atenção das pessoas. Eu me lembro que foi engraçado. A gente indo para o festival, eu e o pastor Sérgio, a gente indo para o festival, e a pé. Nós não tínhamos dinheiro nem para carro, né? Fomos a pé. E a gente... Então, pastor, mas só um minuto. Se vocês eram da Zona Sul, por que vocês foram fazer em Diadema? Porque, primeiro, que era uma logística muito pertinente, porque você podia abranger diversos lugares. O ABC. E também, Diadema, esse espaço era um espaço onde o pessoal fazia baile, né? Ah, tá. Então, era um lugar muito legal, aconchegante. E por isso que nós optamos por esse lugar. Tanto é que nós convidamos meu pai. Convidamos o meu pai para entregar o primeiro prêmio. Não tinha nenhuma igreja oficialmente por detrás, eram vocês. Não, era nós mesmo. Eram os doidão. Rapaz. Da época. E aí, o meu pai foi proibido. Proibiram meu pai, o ministério, dele entregar o prêmio. Né? É sério? Foi proibido. Ele falou, olha, infelizmente, o ministério não permitiu de eu entregar o prêmio. Então, meu você Deus vê do céu. muitas coisas que a rapaziada, né, de hoje não tem conhecimento. Mas eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus me deu vida para mim ver que valeu a pena a gente passar por todo esse processo e ver hoje essa rapaziada nova. Eu tive a oportunidade, com certeza, de estar com o Kirk Frank, oportunidade de... Como é que... Vamos sair um pouquinho... A gente vai chegar na história do Kirk, mas eu tô curioso. Quem ganhou o festival? Ganhou a menina, ganhou a banda, dessa banda Apolo. Até hoje há uma discussão, né? Porque os caras do Apolo, eles levavam
tinha uma levada que nem os redimidos, e a turma, uma discussão até hoje diz que nós influenciamos o Favoreceram. que nós sempre vai ter uma conversa, né? E a menina que ganhou primeiro lugar cantando, né? Uma negra com um estilo bem americano mesmo. Os dois ganharam em primeiro. Em primeiro como cantora e a banda Apollo Celeste. Entendi. Você falou aí já do Kirk Franklin, como é que foi se parar aí nesse meio aí, como é da vinda do Kirk Franklin para o Brasil? Como é que as coisas aconteceram? Isso aí é uma outra história, né? Aliás, eu quero fazer uma menção aqui. Eu sou embaixador do Black Gospel em São Paulo. Uma lei da Olha aí. prefeitura. Eu recebi, graças a Deus, louvo a Deus por essa homenagem. E eu sou hoje embaixador do Black Gospel em São Paulo. Lei já sancionada e tudo. Agora, a questão do Kirk, eu tenho um amigo empresário e um pastor, um apóstolo. Não sei se você já viu falar no apóstolo Aguinaldo, lá do Alphaville, né? Ele também ele já tem essa característica, já curtia a gente, o nosso E o Luiz, esse amigo meu, Luiz Jerônimo, ele empresário também, ele sempre teve essa vontade, né, de trazer o Kirk. E ele nos procurou. E nós sentamos e o Kirk já tinha vindo na primeira vez lá no... Esqueço lá o lugar. No Credit Card Hall? Isso, exato. E aí... Que foi quando o Raiz Coral explodiu, né, para fora. Eu estava nesse show, eu fui. Eu fui. Depois passou um tempo aí, o Luiz Jerônimo e o apóstolo Aguinaldo falaram, ó, vamos trazer o Kirk. E na época, tinha que ter muita bala. Poucas pessoas sabem disso, né? E não é com pouca coisa, não. Tanto é que tivemos, na primeira vinda dele, tivemos um prejuízo de 700 mil. Ai, aquela do Credit Card? Não do Credit Card. Ah, depois, tá. Do IMB. Uhum. Aquela do IMB. E a segunda parece que teve como não participei diretamente da prestação de conta, mas também teve prejuízo. Mas aí eles me chamaram, porque eu estava já inserido no contexto do Black e tal, conhecia muitas bandas. Quero fazer menção aqui do Templo Soul, Rogerinho. Rogério. Já porque é para falar a rapaziada doida aí, tem que falar dele também, né? Aí quero fazer menção do Silveira. São os caras também que, sabe? O Aldo. Sim. O Aldo foi... Olha uma história engraçada. O Aldo que cantou na banda Rara e foi... E até hoje canta com o Fábio Júnior. Ele fez parte, depois você me permitiu, eu vou contar a história da outra banda da família, que era a Projeto Cristo, onde nós gravamos 2 músicas. E claro que eu permito. Eles me procuraram e falaram, nós estamos querendo trazer o Kirk Franklin. E eu olhei assim, falei, tem que ter dinheiro. Falei, é o que nós temos. Então, fizemos as reuniões lá e trouxemos o Kirk Franklin. Eu fiz parte da elaboração, de toda a sistemática para alojar, receber eles. E nós tivemos, foi no R&B e no Canecão. Canecão no Rio de Janeiro. Mas essa do AMB que você falou que foi prejuízo? Deu prejuízo nas duas? As duas deram prejuízo. Mas sabe o que é interessante, pastor? Você falando sobre isso, é impressionante como você tem crente, você tem pessoas aí que estão na igreja, que eles têm coragem de ir numa turnê do Sandy Júnior, pagar R$1.000 para ver um show da volta do Sandy Júnior. Mas se você traz um Kirk Franklin e cobrar R$150, ele vai dizer que é caro. O crente vai no Coldplay, paga R$1.200, vai no YouTube, paga 800, mas se você faz um evento que você cobra R$200, ele vai dizer que é caro. É impressionante essa dificuldade no meio das igrejas de conseguir fazer um evento assim para honrar, porque tem custo, não tem jeito. Então, essa eu imagino que já é uma das razões aí para dar a um prejuízo financeiro. E aí depois você não tem como recuperar, né? Não tem como recuperar. E isso tira o incentivo.
tira a vontade de empresários de fazer eventos assim. E o Luiz Jerônimo com o Aguinaldo, eles não se conformaram, né? Da primeira vez não deu certo, vamos para a segunda. E a segunda foi em Minas. Foi em Minas. Fizemos no Brás, na Assembleia de Deus do Brás, que foi uma loucura. Eu nunca vi um negócio daquele de crente, sabe? Primeira vez na minha vida. Deus me deu a oportunidade de ver muita coisa. Deus me deu a oportunidade de viver. Deus, eu acho assim, ó, Deus falando comigo, né? Vocês pensaram que vocês eram malucos para fazer a minha obra? Tem gente mais doida ainda. Porque aquele dia no Brás, o Kirk Franklin, ele pulou as grades para entrar. Meu Deus. Eu nunca vi crente exaltado. Eu pensava que não tinha. Crente exaltado dizendo assim, se não deixar nós entrar, nós vamos derrubar. Ele teve que fazer 2 eventos, 2 sessões. E o pior é que o bispo Samuel falou assim, gente, eles vão terminar agora e vocês vão sair todo mundo para entrar o pessoal que está lá fora. Né? E quem falou que o pessoal que estava lá dentro queria sair? Queria sair. Então, mas foi uma experiência legal para mim. Eu gostei muito, porque eu falei, puxa, ainda tem gente mais doida do que nós pelo reino, pelo evangelho. Você imagina o alcance, né, do evangelho para vidas, para pessoas que pensavam que na igreja era só o famoso foi na cruz, né, um violãozinho, não é nada disso. Eu creio que foi uma estratégia de Deus para trazer jovens, né? Como eu contei a experiência do Renascer, de no final eu ver tantos jovens chorando, né? Que bacana. Aceitando a Jesus. Então, se não tivesse uma situação como essa, criada por Deus e através do Estevão, aquelas vidas não estariam. Né? Entendi. Inclusive aqui, pastor, o Fábio está comentando que quem fez o som lá na Assembleia de Deus com o Kirk Franklin foi o Jerubal, na Liacha ali, da família. E por falar em família, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Conjunto Hebreus, que o senhor citou, que também é uma família Tristão, ali na Zona Sul. Né? Hoje eu conversei muito com uma e eu estou vendo que a turma está entrando aqui e ela estava até comentando sobre alguns músicos que estão tocando tanto no contexto de igreja como secularmente. Então, é interessante como algumas famílias vão norteando aí a própria linha da música, né? E eu queria aproveitar, a gente vai voltar aí na questão do Kirk, mas, por exemplo, quando foi que vocês tiveram contato com a família Liache? Porque é o seu irmão que vai ser o primeiro baterista da banda Rara, é isso? Ou é filho? Eu confundo, eu sei que é Isidoro, mas os vínculos eu me perco. Como é que vocês conheceram a família do pastor Pedro? Eu tive no Pedrinha, né? As primeiras formações. Eu gostava do Pedrinha porque é uma coisa bem intimista. Né? Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, é um lugar pequeno e lotava de pessoas. Então já começou ali. Aí, quando eles foram ali para, acho que Vila Mariana, isso. Aí se fortaleceu, né? Virou a banda Rara. Banda Rara, que era uma expressão nacional, tipo assim, né? Não era bater de frente um com o outro, mas eram 2 grandes bandas, né? Que era a banda Rara, o Kadosh, né? E o meu irmão, a questão da família, eu vou abrir um parênteses aqui, todo mundo é músico, né? Todo mundo toca, todo mundo canta. Então não dava para agregar todo mundo numa banda só. Tanto é que por isso a Projeto Cristo, uma outra banda na família. E o Jonas, então, na primeira formação da banda Rara, ele foi o primeiro baterista. Eu cheguei lá muitas vezes, ele executando, juntamente lá com a Jerusa, Gesiel, a Natinha, né? o Jonas, né? O guitarrista. Esqueci o nome do outro componente, e a Jerusa que tinha o Maurílio no vocal também, né? Cantava muito. A Jerusa que até hoje canta e encanta.
É verdade, é verdade. Então foi assim. O senhor falou muito do Pedrinha, né? Quando o Pedrinha se transforma, você tem ali o Pedrinha começa de maneira mais intimista e depois se torna na grande expressão, no grande centro da música black, ali em São Paulo. Como é que era a relação assim? Que o senhor, quando chega aí, estamos falando dos anos 90, né? Como é que era para o senhor chegar, por exemplo, ali no Pedra e ver tanta gente, tantas bandas, a qualidade absurda de músicos? É engraçado que você pesquisa no YouTube, você vai ver alguns vídeos lá, o Leonardo Gonçalves cantando no Pedra Viva, né? Aquela coisa toda, e lá no começo o seu pai sendo impedido de entregar troféu, ou a turma chamando ele para falar que o som não era de Deus. Como é que era essa reação vendo a expansão da música black já nos anos 90? Eu acredito que o pessoal da banda Rara, né, também tinha esse espírito empreendedor, né, de estar além do momento musical. É que se fosse olhar para... E tem umas experiências assim, muito legais, porque tinha muita gente que criticava, mas curtia, você está entendendo? E a nossa amizade com o pessoal os Riachos foi assim se fortalecendo. E o Pedra, né? O Pedra chegou uma época que era o templo sagrado da música black no Brasil. Todo mundo que queria mostrar o seu trabalho, tinha que ir passar pelo Pedra, tinha que passar pelo crivo do Pedra. Tanto é que, falando da banda Projeto Cristo, nós fizemos 2 lançamentos, e os 2 lançamentos foram no Pedrinha, no Pedra Viva. E ali, naquele palco ali, saudades, né? Tanto Robson Nascimento, tanta gente boa que passaram por aquele palco, e o meu agradecimento ao pastor Pedro Liache, pela visão, né? Eu acredito que ele levou muita paulada, foi criticado, mas ele deu uma abertura assim muito grande para que a música fluísse no estilo que nós propomos desde o início. E é interessante, pastor, que as pessoas curtiam, mas às vezes ficavam restritos. Eu me lembro que uma vez, já com a Projeto Cristo, nós fomos tocar numa igreja presbiteriana, da tradicional. E vamos tocar na presbiteriana, né? Nossa! Todo mundo de terno e gravata, né? E vamos cantar só música, né? Para baixo. E lá era assim, cantava 2 músicas, sentava e depois tocava mais 2. Aí nós chegamos, não, vamos cantar. Primeira música. Tu és fiel, Senhor, meu Pai. Aquilo para nós é um sacrifício. Cantar desse jeito. E aí, outra música também, né, bem lenta. A gente olhava para os irmãos, olhava para os jovens. Meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Aí o pastor falou assim, vai vir a ministração da palavra e depois vocês vão tocar mais 2 músicas. Aí eu falei pro Sérgio, né, que era o líder da banda, falei, meu, esses caras nunca mais vão chamar nós. Nunca mais nós vamos tocar nessa igreja, mas nós vamos botar para quebrar, não. Aí nós vamos fazer o nosso... Meu Deus! E o Sérgio era outro maluco também. Aí metemos os funk. Né? E aí a gente começou. Esse mundo vai mal. As veinhas. Saímos de uma emenda no outro. E as veinhas. Todo mundo. Aí terminou. Nós fomos pedir perdão para o pastor. Falou, pastor, o senhor nos perdoa, né? Da gente fazer esse estrago aqui na sua igreja, fazer esse escândalo da música. Ele falou, rapaz, se fosse para cantar aquilo que vocês tocaram lá no começo, não precisava de vocês. Nós chamamos vocês aqui por causa dos quilos de vocês. Nós temos medo de ser chutado. Você vê como é que a mensagem... Sensacional. Eu tô rindo aqui porque eu sou batista, né? Eu sou pastor batista hoje, cresci no universo batista tradicional, então eu entendo bem dessas questões, já vi muita coisa. Eu lembro de estudos no início dos anos 90, lá dos jovens,
sobre o rock ou não, o rock gospel. Era uma revolução ali que dentro das igrejas tradicionais históricas era um negócio complicado. Então eu entendo bem isso e a coragem aí, tanto do pastor como dos líderes, né, de misturar esses estilos. Então isso aí é muito bacana, né? Quantas histórias nesse aspecto, né? A gente, nós vivemos muitas experiências, né? Eu, eu vejo que uma das grandes preocupações nossa era colocar o nosso estilo, colocar a nossa musicalidade, mas nunca esquecer da unção, da espiritualidade, porque eu cansei de ver a gente estar tocando e o diabo se manifestar em pessoas. Eu me lembro que uma vez eu estava numa campanha tocando e uma moça veio possessa, gritando: eu não saio, eu não saio, eu não saio. E eu cantando, estava cantando uma canção que eu gravei no primeiro disco, que fala sobre a crucificação, uma música muito forte, uma mensagem de letra e música muito forte. E o diabo se manifestou através daquela moça. E ela veio gritando: não sai, não sai, não sai. Eu cantando, perguntando para Deus: o que eu faço? Deus falou para mim: continua cantando. E eu olhei para a banda, nós começamos. E aí, né, se você não tem algo de Deus, você vai passar vergonha. Mas quando ela chegou diante da banda, ela caiu liberta para a honra e a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. É um conselho que eu dou para a rapaziada de hoje também. Vocês podem exercer a musicalidade, e é bom mesmo cada vez mais se aperfeiçoar, mas nunca se esquecer, principalmente das letras, né? A gente vê muitas músicas bonitas hoje, mas não tem letra, não tem conteúdo. A pessoa ouve, o que está querendo, qual é a mensagem que está querendo transmitir? Então, a nossa preocupação também nas nossas composições sempre foi isso, né? Eu me lembro da canção do pastor Gerson Isidoro, meu irmão, do filho pródigo, né? Quantas vidas, quantas pessoas, Fantástico. quantas pessoas que estavam afastadas e voltaram para Jesus através desse louvor. Então, não é só você ter a musicalidade, né, em si, mas também se preocupar. O que você quer passar para quem está te ouvindo? Na nossa época dos redimidos, nós também nos preocupávamos muito com isso, embora era um ritmo, tipo, né, na época de Iê, 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 Jovem Guarda, mas tinha o conteúdo da palavra, nós nunca abrimos mão, para que também tocasse vidas. E eu tive o privilégio de ver muitas pessoas virem para Jesus através da música. E tem, assim, experiências tremendas. Pode falar. Eu me lembro de já participando do Kadosh, que eu fui no Ministério Assembleia de Deus Kadosh, na época era Assembleia de Deus, hoje é Ministério Kadosh. Eu fui o primeiro pastor, junto com o Silas e o Gerson. E a gente uma vez estava fazendo um evento, olha que coisa interessante, isso é bom para os músicos que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, porque não é só tocar, não é só cantar, né? Você tem que também ter algo de Deus, porque você vai estar, muitas vezes, colocado à prova e nem sabe. Verdade. Eu me lembro que nós fomos tocar no Tabuão, região lá de Diadema. Banda e coral Kadosh. E o pastor Silas tinha um caminhão assim como palco, e ele começou a pregar, e de repente ele falou: você que compra drogas, olha só, você que consome drogas, você está financiando o estudo dos filhos dos traficantes lá fora, e, sabe, proporcionando para eles uma boa vida, sentando a madeira no tráfico. E tinha 3 traficantes lá. Jesus. E os caras estavam lá, dizendo: vamos derrubar o negão, não vamos e tal. E tinha um cara do Guacuri, na nossa época de moleque. E ele, no Guacuri era assim, né? Ou era gente boa, ou era outra gente. E ele se desviou, caminho errado, e foi preso, se tornou um grande marginal, mas depois aceitou Jesus. E ele soube
que nós íamos tocar lá no Taboão, e ele lá do Guacuri. A divulgação chegou até ele, ele falou assim, eu vou lá ver os meninos. E a hora que os caras estavam falando em matar o pastor Silas, ele entra na padaria, os caras reconhecem ele da época da bagunça. Olha só como é que Deus faz. O pastor Silas, se o pastor Silas soubesse disso, ele tinha desmaiado. E o Silas lá no microfone. E aí lá, metendo madeira, porque depois ele ia fazer o apelo e muita gente ia aceitar. E aí, o cara entrou. Quando ele entrou, os marginais olharam, fulano e tal, né? Chamaram ele pelo apelido. E ele ouviu a conversa, como é que é? O cara tá falando de nós aí. Ó, aqueles meninos lá são meus. Aqueles meninos lá são meus. Tá vendo aquele cara que tá falando lá? É meu amigo. Mexeu com ele, tá mexendo comigo. E ó, encerrou a... Acabou. Agora, o que eu quero dizer com isso? Não é só cantar, não é só tocar, muito bom. Mas você tem que ter conteúdo. Você tem que estar debaixo da unção de Deus, para que vidas sejam tocadas. Eu vi muitas pessoas, graças a Deus me deu essa oportunidade, através da música, através do talento, ver muitas pessoas vindo para Jesus. Recentemente, eu falo muito, sempre pode, a hora que eu... Não, tô acompanhando, fica tranquilo. É muita coisa. Eu estava no altar da minha igreja, a Assembleia de Deus Novo Tempo, quero mandar um abraço para os nossos membros, eu tenho certeza que tem muitos irmãos da Novo Tempo nos assistindo. O meu carinho, meu abraço pelos membros. Eu estava lá no altar, aí eu vi um cara alto, grandão. Se você procurar no YouTube, você vai ver. Entrando pela igreja. Olha o poder da música. Aí o cara tá entrando assim, eu tô olhando lá, chegando no meio da igreja, falei, pô, Casagrande? O Casagrande? E não é que era o homem mesmo? O Casagrande? Se você for lá no YouTube, procura lá, Testemunho do Casagrande. Você vai ver ele no altar da minha igreja. É da sua igreja. Eu já vi ele comentando e falando, eu já vi esse vídeo algumas vezes, né? Ele ali, você percebe que ele está impactado ali, né? Com o que ele estava vendo. Ele foi algumas vezes na nossa igreja, por causa da música. E o pior é que eu me lembro que eu encontrei com ele uma vez, e a gente conversando, ele virou para mim e falou assim, pastor, quando é que começa a música? Eu fiquei frustrado. Em vez de eu pensando, poxa, em vez de perguntar para mim quando começa o culto, aquela palavra, quando começa a música, né? E foi muito legal, porque ele menciona no livro dele, a única igreja que menciona no livro dele foi a nossa igreja. Então, Deus me proporcionou essas experiências de poder hoje dizer nós estávamos no caminho certo. Que bênção. Dos anos 60 para cá, o senhor acompanha praticamente toda a trajetória mais ligada à música black, né, a música negra. E nós temos algumas fases do black, né? Aquele início dos anos 2000, a gente tem essa fase nos anos 90, você tem aquela explosão com Kadosh, você tem a banda rara, você tem o rap, né, que começa ali, o DJ Alpiste, eu vi que tem uma participação num dos seus trabalhos, você grava com o DJ Alpiste. Sim. No início dos anos 2000, a gente tem aquelas explosões dos corais, né? Vários que surgem. Raiz coral é aquele que mais se destaca, inclusive por causa do Kirk. Aí a gente vai ter um período ali onde as coisas ficam muito parecidas, depois as coisas mudam novamente, a gente tem ali aquela explosão de novo com Thales, Preto no Branco, o Elias não, meu Deus. O Soares, Eli Soares, que Elias? Eli Soares. Você tem ali uma reacomodação, novos nomes, a nova geração surgindo. Como é que o senhor tem acompanhado esse momento atual, né? Da música black, as variações, as mudanças, a personalidade, né? Eu achei muito interessante o senhor falar que lá no começo o seu irmão se incomodou com algumas coisas por causa da repercussão, e hoje a gente tem um perfil completamente diferente, né? O perfil da nova geração, o perfil hoje, você tem muito essa questão do artista em si, né? Da personalidade. Como é que o senhor está vendo esse momento da música? Eu entendo assim,
Na nossa época, o diferencial é que nós não tínhamos influência das gravadoras. Certo. Entendeu? Então, você, entre parênteses, você tinha mais liberdade para você apresentar o seu trabalho. Hoje, né, nessa época que você estava mencionando, já tem uma influência das gravadoras. Então, os materiais hoje, a maioria deles é mais para voltar até para digamos assim, para venda. As gravadoras, ela está interessada. Hoje não tem tanto mais CD, essas coisas, mas nessa época que você mencionou, o pessoal estava mais preocupado em compor algo vendável, entendeu? Então, isso tem uma influência, para mim, negativa, porque as pessoas deixavam de colocar o seu talento naquilo que estava proposto a fazer e era dirigido pelas gravadoras. Nós queremos essa canção, nós queremos esse estilo. E isso teve uma mudança quase que radical. Ou você ia por esse caminho, ou então a gravadora, né, não bancava. E outro advento, que as gravadoras injetavam dinheiro na divulgação. Na nossa época não tinha. A primeira vez que eu ouvi a minha música no rádio, deu vontade de chorar. E qual foi? É? Qual foi a música? Qual foi a música? Amor Sem Fim. Que época que era isso? Já estava aí. A primeira vez que nós ouvimos foi. Aliás, minto. Foi o primeiro disco que já nós gravamos como a banda Projeto Cristo. Okay. Que aí, o pastor Sérgio, que era o líder, a música Crucificação, que era a música de trabalho. Porque nessa época também tinha, né? O dono da gravadora ouvia o disco, e é claro que ele te perguntava qual que é a música que o pessoal mais canta e tal. E essa música, quando eu ouvi cantando, e agora com vocês, o Josias Isidoro cantando Amor, a Crucificação. Aquilo para mim foi uma emoção muito grande, porque eu lembrei lá atrás das decepções, né, das frustrações, e agora estava vendo o meu trabalho sendo divulgado a nível nacional. Uma coisa muito... São coisas que nos marcaram muito. Eu me lembro também uma história muito legal, que a gente, no nosso início, lá no Guacuri, muitas pessoas falaram para nós: vocês não vão a lugar nenhum. Imagina. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. E realmente, às vezes, a gente pensava: nós não vamos conseguir mesmo, está difícil. Mas depois de alguns anos, Deus me deu o privilégio de estar com o Kadosh lá no Morumbi, né? Porque falando em Morumbi, deixar bem claro que eu não sou São Paulino, torço pro Santos. E não é por causa do Pelé, não, é por causa do Santos mesmo. E a gente olhar aqueles anéis do Morumbi lotado, quase 100 mil pessoas, e a gente lá no centro, no gramado, e ver aquele coral adorando a Deus junto com a gente. Nossa. Então você sai de uma situação... Opa, é uma ligação. O pessoal deve estar ouvindo aqui, ó. É só tirar. Vamos ver aqui. O senhor está me ouvindo? Voltou. 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 Sem expectativa nenhuma, né? E depois você vai e Deus te mostra, tá vendo? Como valeu a pena acreditar, como valeu a pena insistir. E eu glorifico a Deus por Ele me proporcionar viver todos esses momentos. Glória a Deus, que baita testemunho. O pessoal que está entrando aqui, que não conhecia, né, as lives elas ficam aqui, eu salvo a live, elas ficam aqui, depois eu vou subindo para o YouTube. A ideia é ter esse registro, já fiz live com muita gente bacana também. Então, para quem não conhecia, fica aí, fiquem tranquilos que a live vai ser salva, tá bom? Uma curiosidade, a gente caminhando aqui para o final, já é 1h20, meio-dia e meio já, aqui. Não, mas é fantástico. A gente pode... Com certeza, essas histórias são uma delícia. Eu tô com uma curiosidade aqui. O que o senhor escuta hoje, assim? O que faz parte da tua playlist? Quem são os artistas, os trabalhos aí que o senhor gosta de ouvir? Deu uma travadinha aqui. Pode ser ligação lá de novo.
Já caminhando aqui, a turma, talvez seja a bateria do celular dele. Aliás, deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão comigo? É a dele. Voltou. Pronto. Tá aí, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Joia. Então, eu queria, caminhando aqui para o final, o que o senhor escuta hoje? Quais são as músicas aí que fazem parte da tua playlist? Eu continuo ouvindo tudo. Eu gosto de ouvir tudo, estar antenado com tudo, sabe? É muito bom você se atualizar. Entendi, certo. Internacional, nacional, o que destaca aí? Eu acho que pode ser a bateria do celular dele, talvez. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho. A turma que está acompanhando aí, manda mensagem, vocês estão me ouvindo? Vamos esperar. Opa! Será que a bateria é ligação? Bateria. É a bateria que está acabando. É a bateria, né? É. Tá certo. Então vamos. Nós. Eu imaginei que pudesse ser isso. Então, pastor, para a gente encerrar aí, mande aí o seu abraço, a sua consideração final dessa conversa que foi incrível, que uma ótima viagem no tempo aqui. Primeiramente, eu quero te agradecer, né, por nos dar a oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, né? Principalmente para essas pessoas que receberam palavras de tirando o incentivo, né, querendo fazer com que as pessoas desistissem, quantos talentos que às vezes não persistiu, né? Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos assistindo, vá em frente. Não desista do seu sonho, não. Deus conta com você. Deus conta com o teu talento. Deus te deu talento para colocar a serviço dele. Então, não pare, não. E acredite nos seus sonhos. Assim como nós hoje concluímos, né, esse posicionamento e ver Deus trabalhando através de tantos talentos novos que surgiram, continua em frente. E o meu abraço também a você, agradecendo a oportunidade, espero que nos convide mais vezes, e mencionar aqui alguns amigos, companheiros, como o pessoal dos Hebreus, o meu abraço, o meu respeito pela família Tristão. Estão aqui, tem muita gente na live. A família Liache, né? Sem palavras, né? Os amigos, né? Gessé. E se eu for citar nomes aqui, pessoas que... o pastor Sérgio, né? Irmão do pastor Silas, que foi o líder da banda Projeto Cristo, onde nós gravamos dois trabalhos muito lindos, né? Enfim, toda essa rapaziada aí que nos acompanha, aqueles que acreditaram na gente, aos pastores, né? Aos pastores que abriram as portas para nós. Sou grato, né, a Deus pela oportunidade e, mais uma vez, aos membros da Assembleia de Deus Novo Tempo, da qual sou pastor, e agradeço a audiência e a todos vocês. Forte beijo para todos. Amém, pastor. Um grande abraço. Inclusive, a live que está sendo feita aqui é no perfil da Assembleia de Deus aí do Novo Tempo. Então, é a da igreja, e lá você encontra o pastor e a família, toda a turma aí. E foi um grande prazer. Então, que Deus continue abençoando vocês, essa família maravilhosa aí, que tem muito uma participação gigante na história da música, no ministério, e com certeza outras histórias virão. É uma grande alegria. Estou voltando agora, abrindo a nova temporada com o senhor aqui, e tem mais gente. Vou falar com o Scooby, por exemplo, na outra semana, né, que também é dessa linha, a Black era do Raiz Coral ali, e outras histórias. Sérgio então, Saz, a galera toda. Sérgio Saz, fiz uma live com o Sérgio Saz aqui também, que foram horas, assim, foi muito legal. Robson Nascimento, que está com um projeto novo. Eu já fiz muita gente do Black também. É um prazer. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Foi uma honra. Amém. O meu agradecimento a todos. Forte abraço. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Bom almoço para todo mundo. Logo a gente volta. Valeu!